Começamos mais um podcast Metafísica da Vida. E eu vou começar falando com você que está em casa e que está sempre aqui comigo acompanhando esse podcast tão gostoso, esse momento tão humano, mas também tão espiritual, que esse podcast se propõe a colocar na Terra. E hoje a gente vai falar de uma coisa que eu chamo de propósito de vida. Mas a gente vai falar com uma pessoa, ela já esteve aqui comigo no podcast anterior, né, em um deles, porque a gente já está aí com alguns. Nós falamos de mulher, nós falamos de mãe, nós falamos de filha, nós falamos de ser menina. E aí eu decidi, nesse momento mais intimista, trazê-la para falar um pouquinho de posicionamento de marca. E você vai entender o que é isso, tanto no âmbito dela, né, ela vai falar aqui daqui a pouquinho, quanto no âmbito da metafísica da vida. Porque muitas vezes o posicionamento de marca também fala da essência da pessoa, fala da alma da pessoa, fala da espiritualidade da pessoa. Uma marca não é simplesmente algo que você vai comprar. É uma coisa que você vai sentir, que você vai se entregar e que você vai ser envolvido por essa marca. Eu falo isso porque quando eu criei o Metafísica da Vida, foi exatamente nisso que eu pensei. Então, tudo que eu coloquei dentro do Metafísica da Vida, espiritualidade, humanidade e também racionalidade, que é esse corpinho físico que a gente tem aqui, precisou nascer uma marca, precisou sair de dentro de mim. E eu contei com essa pessoa que eu tenho um profundo respeito, que eu tenho uma admiração e tenho um amor muito grande, porque ela conseguiu traduzir com todo o trabalho dela aquilo que a minha marca quer trazer para o mundo, aquilo que eu sou. Então eu vou convidar, eu vou pedir para ela se apresentar, e hoje eu não vou me apresentar, tá bom? Eu vou convidá-la e vou pedir para ela se apresentar. Flávia Figer, é com você. Muito obrigada. Seja bem-vinda de novo. Bom, obrigada mais uma vez pelo convite, né? Para estar aqui com você de novo. É, de fato, uma honra, um prazer, como sempre. Estar aqui, estar na vida e construir coisas com você, né, Nestor? É sempre uma grande honra e um grande prazer. Então, obrigada novamente pelo convite. Então, vamos falar sobre marca. A gente vai falar sobre marca e a gente vai falar sobre sua alma, né? Porque trabalhar com isso, com posicionamento de marca, né? Que não é posicionamento de carreira. Não. São duas coisas distintas e a gente vai chegar nesse ponto. Para mim é uma grande honra poder trazer isso, porque até mesmo no âmbito terapêutico, olhando, né, para todas essas pessoas que tem muitos terapeutas tentando colocar no mundo o próprio trabalho, aquela coisa toda, mas muitas vezes eles não se entendem enquanto marca. Sim. E aí eu já quero trazer aqui a primeira pergunta. Quem é você? Olha só. Quem é a sou Flávia? eu como marca? Quem é você como mulher e quem é você... Olha, primeiro você como mulher, depois você como marca. Bom, eu como mulher, como eu já falei no outro, né? Eu sempre, na nossa última conversa, eu sempre estou. Né? Eu gosto de pensar na vida como estar. Né? Por quê, Flávia? Porque a gente define algumas características, isso é legal, mas o mais interessante é o que sai desse comportamento, né? Então, uma coisa é a definição de algumas coisas e outra é como essas coisas são colocadas em práticas. E aí, quando eu as coloco em prática, aparece para você quem eu sou. Aparece, então, o resultado de quem eu sou são coisas que eu defini ou levantei sobre elementos e características minhas antes. Né? Então, eu posso te dizer, respondendo quem eu sou, posso falar sobre o arquétipo, por exemplo. Se eu for essa é a grande questão. Quando a gente define quem somos, principalmente nessa construção mais elaborada, a gente busca elementos. Baseado em quem eu sou? Quem eu sou de existência, eu sou uma pessoa alegre, expansiva, feliz com a vida, uma pessoa que ama a vida, incansável. Não posso dizer imparável, né? Porque somos... Eu arriscaria o imparável também, porque eu tenho acompanhado um pouquinho aí tua vida. Que mais? Então, como essência, eu posso te dizer que eu sou incansável, sou apaixonada pela vida, e como marca, e como foi trazendo essa marca, foi através dos arquétipos, né? Estudando mais os arquétipos, os arquetipos, né? A gente pode trazer alguns elementos aí, a gente vai entrar um pouco mais disso, mas provavelmente, né? A gente vai entrar, aqui, ó. Hoje eu trouxe, porque assim, eu não quero... a gente nunca esquece, sempre flui muito bem, mas hoje eu trouxe até a fichinha, porque tem algumas coisas aqui que são bem importantes pra gente entender, todos nós, tá?
depois que eu entendi essa questão da minha marca, eu vi a minha missão sobre a Terra. E aí, falando com ela que estudou, se especializou, se espiritualizou para trazer isso pra gente, é muito importante aí. Então, fica com a gente que você vai entender muita coisa da tua vida pessoal falando sobre marca, tá? E, se precisar, vocês têm aqui 2 profissionais que podem te ajudar com isso. Ela com marca e eu com metafísica, espiritualidade, terapias e essas coisas todas, tá? Mas conta pra mim, em que momento da tua vida você percebeu que você tinha um chamado para trabalhar com posicionamento de marca? Eu estava na universidade, eu fiz publicidade. Dentro da universidade, dentro do curso, a gente tem alguns semestres de psicologia. E trabalhando a parte da psicologia comportamental, eu entendi que tinha alguma coisa dentro do comportamento humano que me chamava atenção. Não no sentido só positivo, tipo, eu quero fazer isso. Era uma coisa do negativo. Era uma coisa assim, não é possível que as pessoas compram tudo o que compram sem precisar disso. Foi puramente algo que um profissional, um publicitário, não estou falando mal nem nada, mas que articulou que aquilo acontecesse para desenvolver essas coisas das necessidades, né? Então, através de uma marca, através de um produto, desenvolver uma sensação de necessidade. Existe uma ciência por trás disso. Então, por um lado, o profissional tinha quem desenvolvia a marca de produtos para desenvolver naquele produto, uma água, o que fosse uma necessidade no outro. E aí me chamou a atenção e falou assim, tá, e o outro? Como é que ele faz para se proteger? Ou como é que ele faz para entender as próprias necessidades de ser visto e reconhecido como são? Assim como uma marca posiciona um produto, como que ele faria para ser uma marca também se posicionando e também atingindo aí o que ele gostaria na vida? Como que chama isso? O que é isso? Então, foi ali ainda, no 2º ano da faculdade, que eu comecei a me interessar e entender um chamado. Eu queria olhar para a pessoa. Já ali, eu já nem sabia como fazer exatamente naquele momento, mas estudando psicologia dentro de publicidade, eu entendi que tinha uma essência de um ser humano, que assim como de um produto, poderia também ser visto e reconhecido dentro do mundo que a gente vive. Dentro do capitalismo, ou de compra e venda, ou dentro do mercado corporativo, como você perguntou, né, sobre se tem alguma coisa a ver com carreira, também como carreira, né, mas como é que eu poderia? Então, foi meio que na dor. Eu falei, poxa, as pessoas não conseguem se posicionar. Poxa, as pessoas não conseguem, de repente, se vender. Se eu posso vender um produto, então uma pessoa também pode se vender. Como é que isso funciona? Então, foi assim, ali, entendendo e olhando as pessoas que compravam por sem necessidade. Eu falei, pô, e se elas fossem um pouco mais críticas e pudessem escolher quem são, pudessem escolher como são e o que faz sentido ou não na vida delas. Foi ali que se interessou, foi meio na dor. Uau, foi na dor. E Flávia tá falando de uma coisinha que eu quero puxar o gancho aqui. Essência. Marca tem a ver com essência. Essência tem a ver com a tua alma. A tua alma tem a ver com toda essa espiritualidade que vem lá de Deus, né? A gente aqui não tá falando de religião nesse momento. Mas quando você fala de que você olhou para essa dor e decidiu trabalhar com isso, você tocou em alguns pontos e falou muito de essência. Foi. O que você percebe que as pessoas não conseguem colocar da própria essência em cima da própria marca? O que elas não conseguem colocar? É. Aquilo que elas nem enxergam que são. Por isso que eu começo dizendo que, de repente, buscar formas, assessment, de desenvolver ou buscar esses elementos de quem vocês são. Por exemplo, você me perguntou quem eu sou. Eu posso te dizer que eu sou um pouco governante, um pouco mago, um pouco amante. São os meus arquétipos principais, tanto de pessoa quanto de marca. Ah, Flávia, quando você criou a sua marca pensando nesses arquétipos? Como a minha marca é uma marca pessoal, eu entrego serviços e produtos que eu ofereço, eu atendo pessoas ou atendo empresários, então, assim, eu sou o meu produto, obviamente, os arquétipos da minha marca são os meus próprios arquétipos. Então, assim, a essência como pessoa e a minha essência de marca é a mesma essência. Claro que isso é um trabalho de você levantar a sua essência e, assim, transcrever essa essência para a marca que você apresenta, assim como fizemos com você com Metafísica da Vida. Uau! Não foi assim que foi fizemos o maravilhoso. processo?
Maravilhoso. O meu processo do Metafísica da Vida, tudo que você fez comigo me ajudou a construir. Gente, eu tava com um bando de coisa, né? Psicanálise, terapia de inteligência emocional, processo de coaching de inteligência emocional, bioenergética com a dança dos orixás, mais o acesso à espiritualidade, enfim, um pacote completo de terapias. E eu precisava colocar isso dentro de um mundo. Eu precisava colocar aquilo com a minha cara, com a minha marca, para que toda essa marca pudesse trazer toda essa questão com as quais eu atuo. E foi essa pessoa sentada aqui na minha frente que falou assim, pera lá, vamos tabular aqui, vamos colocar isso numa linha, né, num raciocínio, para você entender quem você é. Sim. E isso é muito importante. Quem vai colocar uma marca no mundo, quem vai deixar algo sobre a Terra, gosto de falar muito isso. Primeiro precisa se entender. E foi isso que a gente fez na construção do Metafísica da Vida, e foi isso que hoje esse logo e essa marca e tudo isso representa. Agora, conta pra mim uma coisa. Qual é a tua marca? Flávia Fischer? Ou a marca que eu deixo? As duas. Olha, que pergunta. Você entende o que é marca? Quando às vezes uma pessoa fala assim, qual é a tua marca, né? Às vezes tem pessoas que, se eu perguntar qual é a marca que você gosta de alguma coisa, quando você fala de produto, você vai vir uma marca na tua cabeça, né? A marca que você gosta de óculos, vai vir uma marca. Tá. A marca que você gosta de roupa. Quando você pergunta para uma pessoa qual é a tua marca, ou uma pessoa, tanto ela, né, exercendo uma profissão autônoma, por exemplo, como a nossa, ou sendo uma função executiva, é a marca dela e ou a marca que ela deixa. Então, assim, qual é a minha marca? Minha marca se chama Flávia Fischer, né? Então, como a sua se chama Metafísica da Vida. Tá. Pronto. E a marca que eu deixo? Os dois são marca. Então, o conceito de marca, ele é muito maior do que o conceito de definição de uma coisa. Então, quando a gente trabalha marca, a gente trabalha essência, a gente trabalha o posicionamento dessa essência, a gente trabalha o levantar os elementos dessa essência para posicionar estes elementos. Assim, quando eu olhar para o Nestor, eu vou identificar no Nestor a essência dele, no produto que ele oferece, independente do produto que seja, pode ser vários, só que você vai entender a mesma essência por trás de todos. Isso é a construção de uma marca. A marca que eu deixo é clareza e expansão. E uma vez eu sei porque uma vez eu fiz esse exercício, eu entrei em contato com todos os meus ex-clientes, ou pelo menos com a grande maioria. E eu fiz a seguinte pergunta, que ficou para você do nosso trabalho. Oi, tudo bem? Lembra de mim? A resposta foi muito legal. A resposta foi, oi, Flavinha. Isso é ótimo, porque isso é uma coisa importante para mim no meu trabalho, né? Essa proximidade. Quando a gente tirou a mesa e resolveu fazer esse trabalho, essa conversa sem a mesa, é sobre isso, né? Então, essa proximidade que eu sempre tive faz com que eu consiga perceber e sentir a sua essência, só na questão do sentir. E é óbvio, a gente faz o levantamento de assessment para tangibilizar isso naquilo que eu já estou percebendo, mas fica essa conexão. E essa conexão se torna marca. Essa conexão, os elementos dessa conexão se tornam, porque da mesma forma que a gente se conecta aqui, é como você vai se conectar como marca com as pessoas. E todas as pessoas que eu perguntei, foi, o que ficou para você? Todas as pessoas, na grande maioria, falou, Flá, você me trouxe clareza. Flá, você me trouxe expansão. Puta, Flá, a gente consegue... Puta, falar puta, né? Pode, aqui a gente pode tudo. Lead, a rede social que lead. Nós já estamos nessa era, e você falou muito dessa intimidade, dessa proximidade, né? Essas palavras que a gente chama de palavrão, sim, hoje elas fazem parte, né, aí do nosso dia a dia. Sempre fizeram. Hoje tá um pouco mais solto, tá um pouco mais liberto, né? Sim. Você tem alguma marca que use muito disso? Você já trabalhou alguma marca que use mais dessas palavras, assim, que a gente chama de palavrão, essa coisa mais direta? Não vale falar o Metafísica da Vida porque o cara que representa a Metafísica da Vida fala palavrão, o cara traz pra realidade, o cara é um papo reto, é conversa de periferia e a gente desenrola bem o negócio aqui, mano. Como empresa, como empresa não. Como empresa sempre foi posicionamento de empresa, não. Sempre foi... Eu gosto muito de trabalhar o profissional liberal para ele se tornar um empresário e para ele ter a sua empresa e sua marca, né? Independente do tamanho que essa empresa for. Tá.
Então, a maioria das vezes eles se sentem mais inseguros. E até pela área um pouco, né? Trabalhei bastante pessoal da saúde, ou mercado financeiro, ou então, assim, até pela área acaba sendo um pouco mais restrito. Como pessoa, você, na verdade, foi um pouco fora da curva de falar, sejamos, assim, é a essência, né? Como você é. Agora, como empreendedor, no sentido, como empresário, ou dentro de uma empresa, um funcionário, um colaborador, aí sim. Aí eu tive, sim, pessoas que falaram, eu quero seguir, eu quero assumir esse cargo de gestão, mas eu não quero que o cargo me endureça. Eu não quero que eu não quero que seja rígido. Eu quero continuar sendo a mesma pessoa de sempre. Então, aí sim, teve esse trabalho de poder ser um pouco mais livre, um pouco mais solto. Um pouco mais livre, um pouco mais solto, e a pessoa usar uma coisa que eu falei aqui: autenticidade e naturalidade. Sim. É disso que estamos falando. É disso que estamos falando. Eu preciso perder a minha autenticidade e a minha naturalidade para colocar minha marca no mundo? Nunca. Na verdade, você precisa enaltecer a sua autenticidade para colocar a sua marca no mundo. Pelo simples fato de que, se você não fizer isso, você não vai conseguir trazer aí a sua energia. Tá. Quando você não é autêntico, você fica muito simples. Você fica ali segurando algo, reservando algo. E se você não está ali solto nisso, você está protegendo algo, não vai, sabe? As pessoas vão entender, tipo, coisa estranha, tem alguma coisa fake nessa pessoa. Então, a questão é, Flávia, mas a minha autenticidade é entender o conceito de autenticidade. O que é autenticidade? Autenticidade não é você saindo, as pessoas têm que me aceitar como eu sou. E o outro que lide com isso. É mais ou menos, né? Não é bem assim. A gente vive em sociedade, né? Tudo bem que tem inúmeros estudos sobre essa liberdade, tá tudo certo, mas assim, não é exatamente sobre a libertinagem, mas sobre a liberdade. Sobre libertinagem, você falou uma coisa do meu jeitinho. É uma coisa que eu tenho olhado bastante, né? Estamos aí numa era de bastante liberação, bastante, eu vou falar, descobrimento emocional, bastante liberdade de expressão, tá tudo bastante, graças a Deus, fazia parte do propósito, e falo sim de Deus e de todas as culturas que eu atuo, né? Mas tem uma coisinha que eu tenho percebido a cada dia. Ninguém tem que engolir o seu jeitinho. Vou falar de novo para você que tá aí. Ninguém tem que engolir o teu jeitinho. Você que tem que aceitar o seu jeito de ser. Você que tem que se apropriar do seu jeito de ser. Sem a necessidade de forçar o outro para caber no seu jeitinho. Porque quando você se aceita, quando você aceita o que você é e você aceita seu jeito, o processo, o milagre por si só já tá feito. E é aquela hora, aquele papo, vocês sempre percebem, né? Que dá uma travada assim, que me treme as carnes. Porque a gente está falando hoje de posicionamento, de marca, aquela coisa toda, e a gente acaba caindo em essência humana. Se você sabe quem você é, e se você sabe para onde você tem que ir, ninguém tem que engolir o seu jeitinho. Então se apropria disso, se apropria do que é você, que aí funciona todas as coisas na sua vida. Mas voltando para cá, uma coisa muito interessante. Você está falando de construção de marca, de atuação, dessa coisa toda. Conta para mim quem é a Flávia Fischer dentro da marca Flávia Fischer. Eu tô sendo claro? Quem é a Flávia Fischer dentro... Putz, na história. Posso voltar para o arquétipo? Pode voltar para o arquétipo, por quê? Porque a pessoa que vai procurar a Flávia, isso aconteceu comigo, né? Eu tive que entender quem é o Nestor dentro do Metafísica da Vida. Sim. Né? Aquela coisa assim, se eu sair, não tem a marca. Se a marca sair, ainda continua o Nestor, mas com algo mais para fazer. Quem é a Flávia? Então, antes de eu responder isso, eu só vou colocar... Quando um dos pontos da gente trazer a marca da pessoa para a marca do produto é que, se a pessoa realmente não existe, muito provavelmente o produto também acaba. Tá. Então, vamos supor, o dia que a Flávia Fischer não existe mais, a marca Flávia Fischer acabou. Flávia, como que isso pode continuar? Então, como que isso pode continuar? Se a Flávia Fischer construir um império, a gente não precisa pensar em quantidade de pessoas, tá? Mas de uma forma estruturada, onde a Flávia Fischer se tornou sempre vai ter ligação comigo, com a Flavinha. Então, por mais que entre outra pessoa ali, vai ficar esquisito. Então, isso é uma coisa de se pensar. Será que eu construo? E sempre acontece. Eu construo uma empresa com meu nome, ou eu construo um nome e me posiciono nesse nome? Por isso que eu gosto, por exemplo, de pensar sobre arquétipo. Porque se você desenvolve
uma marca, a metafísica da vida, em cima do arquétipo do Nestor, a metafísica da vida é o Nestor. E o Nestor existindo ou não, as pessoas vão sentir o Nestor, sentir o Nestor do metafísica da vida. Você está falando uma coisa muito importante e não é sobre comparação, mas para mim, a maior marca e a maior pessoa que já existiu sobre a face da Terra, e essa marca e essa pessoa vai perdurar por todas as eras, independente de religião, porque eu tenho as minhas, mas falo muito dele, Jesus Cristo. Quem é que esquece da marca? Das marcas que ele deixou, da marca que era ele, e quem é que esquece da pessoa. Nesse âmbito de desenvolvimento, gente, não é comparação religiosa, ok? Não é sobre isso. É quase uma blasfêmia. É quase uma blasfêmia. Mas me conta, é nesse âmbito de desenvolvimento, de olhar para essa peculiaridade que você tem trabalhado com a marca das pessoas? É, claro, mas não com esse... Né, não conseguiria... Né, se vai ser não dá para bater Jesus, né? Isso, né? Mas é isso. Eu acho que... E aí você tocou num ponto importante, né? Eu tenho uma religiosidade muito grande, né? Por mais que não posso te dizer sou dessa ou daquela religião, eu acho que a minha espiritualidade, ela brota de várias formas, né? Estudar Jesus, estudar Moisés é algo que eu sou apaixonada. Não só por legado ou por... E eu gosto de estudá-los fora da religião, de nenhuma religião. Então, eu gosto de estudar aquilo na íntegra. E sim, quando a gente... fatalmente a gente acaba voltando o que Jesus disse um dia. Fatalmente, em algum momento, a gente acaba voltando o que Moisés fez ou o que ele não fez, as dores, como que ele se sentiu um humano e não entendia que ele era o que ele conseguiria fazer o que fez com o povo judeu. E a mesma coisa Jesus, como que ele deixou, né? Como que ele conseguiu. Então, assim, é claro que a gente traz esses exemplos e eu acho que é muito grandioso a gente pensar em cima desse tipo de marca. Tá? Mas eu te garanto que não tem como a gente olhar para um ser humano e falar, olha, faça como Jesus, né? Acho que a gente pode dizer, se inspire. Se inspire. Sabe? É porque não somos, né? É a mesma coisa, não somos ele. A gente pode tentar de fazer igual, a gente pode seguir os preceitos, a gente pode seguir o que pensa, a gente pode entender como ele fez tudo acontecer e seguir o que ele deixou, assim como, ou como qualquer outro líder, né? Ou como qualquer outro ícone religioso. Isso é perfeito, a gente trouxe a questão Jesus, a vertente Jesus. Existe uma palavra que ninguém vai tirar dele, ninguém vai conseguir me convencer que ele não tinha. Determinação. Sim. Uma pessoa que tem uma marca, ela precisa estar determinada em levar aquilo adiante? Precisa. Eu não gosto muito da palavra resiliência, tá bom? Também não. E a gente explica por que num outro momento, tá, gente? Mas assim, de novo, Metafísica da Vida é um espaço onde falamos de tudo e de todas as coisas, respeitando a individualidade de cada um, mas trazendo para a vida real. Não separando espiritualidade, corpinho físico e emoções, que é aquilo com o que eu trabalho no meu dia a dia, nas minhas terapias, em todos os processos, tá? Mas vamos voltar aqui. Com certeza, a determinação, né, do exemplo que ele deixa é algo não só de se inspirar, mas de seguir, né? Como eu posso fazer para chegar àquilo, né? Uma coisa que eu gosto muito de pensar é como ele sai, se isola, fica no seu silêncio para continuar, né? Quando ele volta, né? Às vezes que ele vai para o deserto, que ele se isola, né? O que ele deixa os discípulos e fala, só um minutinho que eu já volto. Claro que não foi desse jeito, mas já volto. Então, assim, eu acho que essa determinação que a gente tem como humano de conseguir ir em busca daquilo que do legado que a gente precisa deixar, da marca que a gente precisa deixar, vamos colocar dessa forma, essa determinação, ela vem também do quanto a gente está pronto para, assim como ele, ter a humildade de se retirar, se conectar com a sua essência, com a sua espiritualidade, com o seu Deus, com o que for, com você mesmo e voltar. Eu acho que a determinação, ela não acontece no fórceps. Por isso que eu não gosto muito da palavra resiliência, porque é uma coisa empurrada. A questão a determinação é algo importante quando a gente pensa ela com a humildade, que para mim ele é o ícone dessa humildade. E hoje a gente está falando, né, e assim, é aquilo que acontece aqui, a mágica que acontece aqui nesse estúdio.
É por isso que eu deixei as fichas de lado. A gente está falando de determinação e resiliência, e hoje essas palavras estão sendo muito usadas, muito usadas, e eu percebo uma certa parte tóxica dessas palavras, né? Por isso que a gente fala que não usa tanto, que não gosta tanto, porque a gente precisa entender a essência dessas palavras, né? Então, falando de determinação e falando de resiliência, você tocou num ponto que para mim é muito importante. Eu faço muito isso na vida. Gente, sempre que você precisar sair de cena, se retirar para recalcular a sua rota, rever os seus conceitos e ressignificar as suas dores, faça isso, tá? E eu não vou repetir, não. Por quê? Eu vou sim, que vocês sabem que eu trollo vocês, né? Sempre que você precisar sair de cena para se rever, para se curar, saia. É um processo curativo, é muito importante. Mas você diz tudo isso, a gente está falando desse posicionamento de marca, de pessoas e tá vindo tudo junto. Conta para mim. Vou fazer de conta que não passei pelo processo, Pronto, tá? agora ele deixou as fichas de lado, entendeu? Agora o bicho pega. E aí ele vem, conta pra mim. Diz, ai, pronto, já vem. Conta pra mim o seguinte. Conta. Faz de conta que eu não passei pelo processo. Porque eu vou querer saber como é que foi pra você. Então toma cuidado Tá. quando você pergunta, porque ela vai voltar. Mas conta pra mim assim. Eu procurei a Flávia e eu tenho uma marca na minha cabeça desenhada no post-it. No post-it. Foi assim que aconteceu o logo, tá, gente? Tava desenhando. A espiritualidade trouxe, eu desenhei no post-it de madrugada e essa pessoa me ajudou a desenvolver tudo isso. Quais são os processos e etapas que as pessoas vão passar com você enquanto profissional? Flá, cheguei aqui, minha marca me ajuda. Existe um escopo de processos? Como é que isso funciona? Sempre tem um escopo de processos. E aí é importante entender, são duas formas que as pessoas me procuram. Ou como você, sou eu, um autônomo, e hoje eu quero me entender como marca, então eu quero criar uma marca, um logo, e aí a gente... isso é uma parte dentro de um processo, como você soube bem, né? Ou é uma pessoa que não vai criar um logo, mas ela será uma marca, tanto como mãe, como empresário, como executivo na vida, ela será uma marca também com posicionamento profissional. Então são dois elementos, mas as duas formas de trabalho, elas sim, obviamente, existe um processo, um começo, meio e fim, tá? Existe tempo para isso acontecer. Quando a gente pensa nesse tipo de trabalho que a gente fez, a gente pode pensar em branding. Branding é a marca em movimento, é a construção, onde a gente fala, por exemplo, dessa questão do levantar a essência. Depois que a gente começa a entender a essência, e de novo, hoje a gente vive muito essa questão tecnológica, então cada vez mais as pessoas precisam, o tão famoso, humanizar a marca. O que é humanizar a marca? É trazer a essência do dono da marca, ou da criação da marca, ou do que as pessoas querem com essa marca, para a história da marca, para o logo da marca, para tudo mais. Então, sim, essa construção do branding, ela é extremamente importante para esse posicionamento. Então, em um primeiro momento existe aí, eu vou falar, isso é longo, vou falar meio, em tópicos. Então, estamos com todo o tempo do mundo. Eu vou falar os tópicos. A gente levanta, no primeiro momento, levanta a essência. Num segundo momento, a gente acaba comparando ou unindo a essência, unindo a essência de quem que é a marca, com o que é a marca. Tá, me deixa só fazer um adendo de essência, só para eu entender se é nesse lugar que você está falando. Eu aqui desse lado, do Metafísica da Vida, quando eu falo de essência, eu estou falando de alma. Aquele ânimo que nós recebemos, chamado alma, aquele ânimo, aquele sopro divino que nós recebemos para vir para a Terra e que determina todas as coisas que eu vou fazer aqui, porque isso sou eu. E dentro disso, tem todo o teu amor, tem todo o teu empenho e tem essa conexão com esse Deus maior que nos alimenta aqui. E aí tu chame como você quiser, aí em casa, né? É a tua conexão e que nos leva para a vida. Quando você fala de essência, é nesse lugar que você está falando? É nesse lugar. Agora eu preciso te dar uma resposta como publicitária. Manda bala. Porque uma coisa é como você trabalha do Metafísica da Vida. No meu trabalho é o escopo que eu tenho, né? Ou skill que eu tenho para trazer essa essência do ser humano. Então, como publicitária, para eu conseguir levantar essa essência, a gente busca os assessment. Então, mas no fundo, esse assessment está falando da alma. Esse assessment, ele está trazendo, né? Um assessment, ele é criado para trazer
esse elemento que a gente não consegue ali decifrar o que é, o que não é. Tá. Mas que aí não resulta. Por que não chama teste? Porque não é sobre testar se é certo ou se é errado. Por que chama assessment? Porque tem a ver com as suas características pessoais, as suas características emocionais. Então, sim, tem a ver com a sua alma. Você tá falando exatamente de uma... Faz de conta que eu não passei pelo processo, tá? Você tá falando exatamente de acessar toda essa intimidade, toda essa coisa que a pessoa... conseguir transcrever isso num nome, vamos dizer assim, mais usável. Metafísica da vida. A gente pode transcrever isso, valores. Quais são os valores, né? A gente conversou. Quais são os valores que você quer para a marca? As regras que a marca tem a ver ou não. Você lembra quando a gente foi construindo por que da raiz? Por causa disso? Lembro. Ah, mas eu queria uma mão aqui embaixo. Então, a mão, qual o valor da mão nisso? Então, sabe essa questão? Então, o que você quer passar com a tua marca? Então, quando a gente começa a levantar aí dentro de essência, você vai trabalhar isso de uma forma no Metafísica. Em branding, a gente trabalha de outra forma. Então, quando a gente vai trabalhar... Existem inúmeras questões, tá? E essa é uma coisa engraçada, que é amplo. Então, os profissionais, eles acabam usando também do que acredita como elemento para transcrever essa essência. Isso acaba sendo um pouco pessoal. Tá. Essa é a linha que eu sigo. Eu não posso dizer que é a regra do mercado, porque cada profissional tem a sua formação. Então, é a minha formação, da minha formação, em tudo que eu acho e que eu busquei, que eu acredito que eu preciso trazer de elemento, de skill do comportamento humano para o meu cliente. Então, eu vou estudar, eu vou me desenvolver e vou trazer esse elemento para esse desenvolvimento da essência. Fui clara? Foi então, clara. assim, o método, a forma como eu atuo, ele é muito meu. E isso você precisa entender quando você contrata um profissional de branding para trabalhar a sua marca. Não existe uma regra. Existe uma regra da estrutura. Essência, depois de essência. Identidade, depois de identidade. Imagem é o que ficou da sua identidade para o outro. Depois de imagem, o posicionamento. Depois de posicionamento, aí a gente vê o que acontece com a marca ou não acontece com a marca. Basicamente é isso.